Eu entrei na minha conta da Amazon, procurei por todos os suspenses disponíveis e selecionei todos aqueles suspenses que eu já li, que eu gostei, são validados e o melhor de tudo, eles estão disponíveis no Kindle Unlimited. Então, se vocês não querem perder horas e horas procurando livros que talvez sejam bons, fica aqui nesse vídeo que eu vou trazer para vocês livros que já estão validados e têm a minha aprovação. Eu já perdi muito tempo até eu conseguir ensinar o algoritmo quais são os tipos de livros que eu gosto de ler e gosto de pesquisar. Então, no início, eu ia pesquisar um livro de suspense e tudo que aparecia era aqueles livros com capa hot, uns livros assim, nada a ver com nada. Então, aproveitem essa seleção de livros para pesquisarem no Kindle e já ensinando o algoritmo quais são os tipos de livros que vocês gostam de ler, que na próxima já vai começar a aparecer opções mais parecidas com esse estilo literário. Eu sou a Sara, trago conteúdo literário aqui pra vocês na internet, então se vocês gostarem desse tipo de vídeo e quiserem acompanhar, te inscreve aqui no canal. Como eu não gosto de ficar enrolando muito na introdução, vamos começar com as dicas. O primeiro livro, eu vou deixar a capa deles aqui, por aqui, é O Casal que Mora ao Lado. Esse livro acho que foi um dos primeiros que eu li no Kindle e ele ainda tá disponível. Ele fala sobre... são dois casais, né? São vizinhos. E um deles teve filho recentemente. Então, o casal que não teve filho convidou o casal que tem filho para um jantar, porque eles já eram muito próximos antes da mulher engravidar e tudo mais, e fazia muito tempo que eles não se encontravam. Só que a mulher do casal que não tem filhos, ela não suporta criança, barulho, choro, então ela fala que ela convida eles, mas ela diz para eles deixarem a criança em casa, deixa ali, porque é aqui do ladinho, vocês deixam a babá eletrônica ligada e tudo bem, o bebê vai ficar dormindo, né? Qualquer coisa vocês vão ali do lado. Isso parece ser muito estranho, mas o marido da mulher que tem filho, ele acha que ela precisa sair um pouco de casa, que ela tá muito cansada, ela precisa desestressar, e ele convence ela de que tudo bem, né, o bebê vai estar aqui do ladinho, é como se o bebê estivesse no quarto e qualquer coisa que acontecer, a gente vê na babá eletrônica, a gente sai e entra aqui em casa, né, somos vizinhos. E aí tudo bem, eles vão pro jantar, tudo certo, bebe um pouquinho de vinho, só que quando eles voltam pra casa, a porta de entrada deles tá aberta e o bebê sumiu. É aí que começa a confusão, começa a teia de mentiras, né? Que eles começam a ir atrás dessa criança e descobrir várias e várias coisas. É um suspense bem envolvente, que deixa a gente tensionado o tempo inteiro, tentando descobrir quem é que pegou o bebê, quem é que tá envolvido, né? Se os vizinhos estão envolvidos, se tem outras pessoas ali que tem alguma coisa a ver com aquele sumiço. Enfim, eu fiquei bem envolvida do início ao fim da leitura. A segunda indicação é o livro A Ilha. A Ilha conta a história de uma mulher jovem que ela sai da cidade do interior e vai para a cidade grande. Lá ele encontra um médico, né, que tem muito dinheiro. Ele acabou de ficar viúvo, ele deixou 2 filhos adolescentes. A mulher deixou 2 filhos adolescentes com ele. Então ela entra nessa família, se casa com ele e ela quer se aproximar desses adolescentes, né? Ela quer fazer dar certo e ter uma família ali com ele. Só que, obviamente, os filhos, né, não querem muita conversa com ela, eles sentem muita falta da mãe, acham que ela tá tentando substituir a mãe, e aí eles têm uma oportunidade de ir para uma cidade, para Holanda, porque o pai, o médico, ele vai ter uma convenção, alguma coisa assim, enfim. Daí vai a família toda, todo mundo viaja junto, que daí ele vai ter a convenção, e daí eles já aproveitam e tem ali uma mini férias em família. A Heather, que é essa jovem que a gente tá falando, ela acha que é uma oportunidade para ela se aproximar deles, né? Durante as férias ali, ela acha que os adolescentes vão conseguir começar a gostar mais dela. Então, eles descobrem uma ilha holandesa, que é uma ilha particular, tá? Ela não é um lugar turístico, porém, quando eles chegam lá, eles veem que tem o dono dessa ilha, porque quem mora nessa ilha, todo mundo é família, tá? Então, o dono dessa ilha, né, um dos donos ali, ele oferece ali para um casal ir lá visitar a ilha, ver que é diferente, ganhar um din-din também, né? E daí a Heather, ela ouve isso e vai lá e pergunta se eles podem ir juntos. E aí, beleza, eles vão juntos, então vai a família e mais um casal, se eu não me engano, é uma senhora e um senhor um pouco mais velhos. Eles vão para essa ilha. Quando eles chegam lá, acontece um acidente.
Acontecendo esse acidente, eles acabam sendo caçados por essa família. E é muito estranho o que acontece lá, porque imaginem todos os moradores da ilha caçando esses visitantes. E para quem não gosta de ler livros que são muito gráficos e tudo mais, não se preocupem, porque não é esse tipo de livro, tá? Ele não tem cenas gráficas, não tem tanta violência assim, né? Obviamente tem uma violência, né? Ocorre um acidente e tudo mais, eles estão fugindo, eles se machucam, mas só que assim, é um livro muito mais psicológico, né? Muito mais dela tentando proteger aquelas crianças e correndo e estratégias de sobrevivência, enfim, é bem interessante. Não é aquele tipo de livro que alguém vai ser caçado ali na floresta e são coisas muito grotescas, sabe? Não tem isso, tá? Esse livro é bem legal porque é realmente eles tentando fugir, encontrando formas de sobreviver ali naquela ilha. Próxima indicação é A Volta na Chave. Esse livro aqui, a gente já tem até resenha completa aqui no canal, então se vocês quiserem ver mais, vocês podem dar uma busca aqui. Então eu vou falar bem por cima dele. Ele fala sobre uma jovem que estava procurando um emprego porque ela trabalha como uma professora numa escola infantil, então ela cuida ali das crianças, mas ela precisava de um emprego que pagasse mais, ela não tá dando conta das despesas, e daí ela encontra um anúncio mostrando de uma mulher procurando uma babá para morar na casa, então assim, ela não precisaria nem gastar o dinheiro dela, né, com moradia, com aluguel, água e luz, enfim, então ela iria morar na casa. O salário era astronômico, muito grande mesmo, benefícios e tudo mais. Ela só precisaria cuidar das 3 crianças, porque a casa tinha alguém que ia lá e ele limpava a casa, então o trabalho dela era só cuidar das crianças mesmo. Só que quando ela chega lá pra visitar, ela descobre muitas coisas esquisitas, tá? Porque é uma casa que, primeiro que na cidade dessa casa, todo mundo diz que aquela casa é assombrada. Outra coisa, aquela casa, ela foi comprada por 2 engenheiros, então eles transformaram a casa deles em um lugar super tecnológico, sabe? Assim, tudo é Alexa, liga a luz, fecha a porta, liga a câmera, é tudo tecnológico, então também é meio esquisito, traz um desconforto, assim, dela tá sendo sempre observada. E terceiro é que, assim, quando ela chega, ela aceita o emprego e chega lá no primeiro dia pra trabalhar, a mulher já diz pra ela assim, olha só, eu precisava que tu começasse logo porque eu tenho um lugar pra ir, a gente tem que trabalhar, né, a gente tem um evento, e eu preciso que tu fique com as crianças já, tá? Então fica aqui, conhece as crianças, cuida delas que a gente tá indo viajar. Então ela mal chegou ali, ela já teve que cuidar das crianças sozinhas. E obviamente vão acontecer coisas estranhas ali naquela casa, coisas inexplicáveis. Ela não sabe se é alguém usando a tecnologia pra assustar ela ou se são os fantasmas, mesmo que ela não acredite em fantasma, é tão louco ali que até isso ela já tá começando a acreditar. E o livro cria essa atmosfera bem assustadora ali dentro daquela casa. É bem gostoso de ler. A 4ª indicação é Greenwich Park. Esse livro fala sobre uma mulher que tá grávida e ela tá se sentindo muito sozinha, sabe? Apesar dela ter um casamento perfeito, uma casa muito bonita, ela não tem ninguém para compartilhar essa maternidade dela. Então ela vai fazer um curso sobre maternidade, que tem muito nos Estados Unidos, né? É aquelas salinhas ali, eu pelo menos nunca vi aqui no Brasil, mas são cursinhos onde várias grávidas vão e vê como é que é o parto, enfim. Lá ela conhece outra mulher que tá grávida, porém, essa outra pessoa, ela fuma, ela bebe, então a nossa protagonista fica achando muito esquisito, porque, né, tudo que falam sobre maternidade aqui não pode fumar, não pode beber, mas ela começa a gostar muito dessa mulher, essa mulher estranha aí, que bebe e fuma na gravidez, se aproxima muito dela, vira muito amiga, traz ela pra dentro de casa, só que durante um tempo essa mulher é muito boa, muito legal, porque ela tenta se aproximar, mas depois ela começa a ficar esquisita, a fazer umas coisas estranhas, e a nossa protagonista se arrepende de ter se aproximado dela. Só que daí, obviamente, já é tarde demais, e a vida dela vira do avesso. Essa outra grávida acaba trazendo revelações, segredos de família que a nossa protagonista não sabia e que acaba transformando toda a vida dela. Eu gostei muito porque eu fiquei o livro inteiro tentando entender qual é o dessa grávida, como é que ela conhece a nossa protagonista, como é que ela conhece a família e o que ela tem a ver com tudo isso.
O livro número 5 é A Ex-Mulher. A Ex-Mulher começa com uma cena onde o marido tá morto e tem a ex-mulher e a atual mulher ali junto com ele, com sangue nas mãos, as duas, uma olha pra cara da outra e fala que foi a outra, obviamente. Daí aí a polícia começa uma investigação, porque as duas são suspeitas demais. E há a palavra de uma contra a outra. Ali eles começam a conversar com os convidados, com os familiares, para ver, né, tudo o que eles conhecem sobre as duas e tentar formar um perfil. A gente tem a ex-mulher, que teve um filho com esse cara, com o marido, e ela se separou dele e ele começou uma família com uma outra mulher, um pouco mais jovem. A ex-mulher não aceita o término, então ela fica ali na volta deles, fica arranjando desculpa pra estar perto dele. A família dela também ainda é muito próxima desse ex-marido. E aí a gente tem a atual mulher, a gente também conhece a vida dela, a gente vê como que começou aquele relacionamento dos dois, enfim, a gente entende a história das duas e a gente vê os acontecimentos. Por exemplo, aconteceu uma coisa aqui, o aniversário de uma das crianças. A ex-mulher conta que aconteceu uma coisa e depois a gente vê a versão da atual mulher sobre o que aconteceu. E são duas versões do mesmo acontecimento. Então é bem difícil entender quem no final realmente tinha motivos para matar aquele cara. O que eu lembro que eu gostei muito desse livro foi do fato de, em algum momento, eu tava odiando uma delas e no outro momento eu tava com pena, ou meu Deus, agora eu entendo a parte dela, eu gosto muito dela, e depois tava odiando a outra. Enfim, eu ficava nesse vai e vem de gostar de uma e de outra, foi bem interessante. A gente chegou agora na metade do vídeo, então eu quero muito saber de vocês se vocês já leram algum desses livros aqui. E se leram, o que vocês acharam? Vocês gostaram também ou vocês não gostaram muito? Enfim, eu quero ver se vocês gostaram tanto quanto eu. O próximo livro é A Outra Senhora Parrish. Esse livro aqui, ele conta a história da Amber. A Amber é uma mulher muito ambiciosa, ela acha que ela merece o mundo, ela merece tudo de melhor do mundo. Então ela não se contenta em ver que tem um casal onde esse casal, ele é perfeito, o cara é super rico, milionário, a mulher fica em casa, faz academia, assim, a mulher também tem uma vida dos sonhos. Então a Amber olha para aquele casal e inveja tudo neles. Ela se aproxima desse casal, aproxima da mulher primeiro, pra começar a entender a vida dela. Ela conta uma historinha triste e a mulher gosta da Amber e acaba colocando ela ali no meio da família. E ali a Amber começa a tentar se aproximar daquele homem e tudo mais, estragar aquele casal. Só que, obviamente, nem tudo é o que parece. A Amber tem muitos segredos que podem destruir ela depois. Ela conta esses segredos pra gente e a gente fica ali tentando entender como é que vai desenrolar toda essa história. Eu adorei esse livro, eu lembro que eu gostei muito de ler ele na época. Mas agora, o 7º livro, gente, esse aqui é maravilhoso, eu amei demais essa leitura. Ele conta a história de uma mulher. Ela se chama Grace e ela se casa com o Jack. O Jack, ele é um advogado de mulheres que sofreram violência doméstica. E ele até hoje não perdeu nenhum caso, tá? Só que daí a gente começa a entender... Eu vou falar isso aqui no vídeo porque isso fica subentendido bem no inicinho do livro, tá? Então, o Jack, ele pratica violência contra a Grace. Então, mesmo sendo o maior advogado, ele mesmo faz isso dentro da casa dele. E é muito interessante porque eles parecem um casal perfeito. Só que assim, a Grace... Por algum motivo, a gente vê que ela tá presa ali naquela situação e ela não consegue sair. A gente vai entendendo por que ela não consegue sair daquela situação, como que ele faz ela tá presa ali naquele lugar. Enfim, é muito, muito bom esse livro. Vocês vão gostar demais, tenho certeza. De todos aqui, eu acho que foi o que eu mais gostei. Eu só não quero falar muito sobre ele, porque eu não quero estragar. Se eu falar algumas coisas aqui, pode estragar a experiência de vocês. Eu não quero que isso aconteça, tá? Mas fica essa indicação, se vocês forem baixar, é o primeiro que eu indico vocês a lerem. O próximo livro é A Última Casa na Rua Needles. Esse livro aqui conta a história de uma família que estava passando férias num determinado lugar e a caçula some, desaparece. Essa menina nunca mais é encontrada, então a irmã dela, quando cresce, ela tenta ir atrás e investigar de novo o que aconteceu com a irmãzinha, né? Ela desapareceu, então ela quer saber o que aconteceu. E aí ela descobre que na época a polícia investigou um homem que morava numa casa ali naquela região
bem no finalzinho da rua, que ele era um homem muito estranho, muito esquisito, a rua toda, né? Os vizinhos todos achavam ele esquisito. E eles investigaram ele, mas largaram ele de mão e seguiram a investigação e no final não deu nada. Então, essa irmã mais velha, ela aluga uma casa na frente da casa desse homem esquisito que foi investigado lá atrás. E aí ela começa a tentar entender o que acontece ali dentro daquela casa, porque ele não é muito de sair, tá? E eu vou dizer pra vocês, isso é um suspense psicológico. É muito estranho o que acontece dentro daquela casa, porque a gente vai ter a narrativa da irmã mais velha, a narrativa do cara que mora ali dentro daquela casa, aí a gente vai ter a narrativa de uma criança, que a gente entende que é a filha desse cara, e a gente vai ter a narrativa de um gato. Sim, um gato falante e consciente. Esse suspense me prendeu muito porque eu fiquei tentando interligar essas pessoas que estavam ali dentro daquela casa. Primeiro, aquele gato que falava, era muito interessante a visão do gato dentro daquela casa. Aí tem a menininha e tem o homem, né? É muito legal, porque o tempo inteiro eu fiquei tentando desvendar o que estava acontecendo, o que estavam tentando explicar, e o final é o maior plot de todos. Assim, foi um plot que faz muito tempo que eu não vejo um parecido e vocês vão gostar, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Chegamos na penúltima indicação e eu vou falar do livro Morte no Internato, da Lucinda Riley. Esse livro é o único livro de suspense que a autora escreveu. Esse livro fala sobre um menino que morreu dentro de um internato, tá? Então, o que acontece? Ele precisava tomar um comprimido para tratar a epilepsia dele. E esse comprimido parecia muito com dipirona, se eu não me engano. Só que ele era extremamente alérgico à dipirona. E alguém trocou o comprimido de epilepsia pelo comprimido de dipirona. Ele tomou e morreu ali no quarto dele. E aí a gente chegou uma investigadora nova ali dentro daquela cidade para investigar esse crime. O rapaz que morreu, ele praticava bullying com muitas pessoas, então tinha muitas pessoas que tinham motivo para matar ele. No meio dessa investigação, se eu não me engano, um dos professores que morre também, um suspeito foge, enfim, começa aquelas histórias ali de investigação, né? Mas o que me prendeu muito nesse livro foi a escrita da Lucinda, porque ela já escreve romances e eu gosto dos romances dela porque eles são muito gostosos de assistir, sabe? Ela consegue colocar a gente naquele ambiente, consegue fazer a gente sentir que tá naquela cena. E isso é o que eu mais gostei aqui no livro dela também. A personagem foi muito bem escrita, muito bem construída. Eu senti vontade de ler outros casos que ela pudesse solucionar. Infelizmente a gente não vai ter porque a autora já faleceu. Mas o que me prendeu nesse livro, do início ao fim, realmente foi a escrita, a forma como a autora consegue colocar a gente naquela atmosfera de cidade pequena, de internato, pessoas ricas, enfim. É muito gostoso de ler, gostei muito e indico pra vocês. Chegamos na última indicação e até esse momento, todos os livros que eu trouxe para vocês falaram sobre suspense psicológico, um suspense doméstico, coisas mais tranquilas em relação a imagens gráficas. Esse livro aqui eu não recomendo para todo mundo, porque ele descreve as coisas que acontecem, as imagens do crime de uma forma um pouco mais pesada, tá? E o crime em si, ele é bem... Bom, não recomendo para todo mundo, mas ele é um livro muito bom. Eu gostei de ler, apesar de ter ficado com ele na cabeça por vários dias, assim, e de algumas coisas eu achar que poderia ter passado batido, sabe? Porque realmente ele é bem pesadinho. Mas se vocês não se importam muito com isso, tudo bem. É um livro gostoso, é um livro... Gostoso não, tá? É um livro bom de ler, é um livro que deixa a gente fixado ali pra descobrir o que aconteceu, tá? A gente vai ter a história aqui de uma família, tá? Essa família perdeu a filha caçula, ela desapareceu. E só que esse desaparecimento destruiu a família, então as outras duas irmãs que sobraram, elas cresceram afastadas uma da outra, elas não tiveram um relacionamento muito bom na vida adulta. Só que tem um acontecimento, tá? Uma irmã, ela é bem rica, né? Tem muito dinheiro, milionária. A outra já tem uma vida um pouquinho mais distante disso. Ela teve um passado ali com drogas e tudo mais. Hoje ela já tá recuperada, mas ela teve um passado um pouquinho mais pesadinho. No momento em que o marido da irmã milionária morre, as duas voltam a se conversar. As duas voltam a se conectar. Por quê? Algumas coisas acontecem que fazem elas terem motivos para tentar descobrir o que aconteceu com a irmãzinha delas, que desapareceu há muitos anos atrás.
Então essas duas irmãs começam a trabalhar juntas, investigar, a entrar num mundo que é bem perigoso, tá? Bem complicado para descobrir o que aconteceu com a irmã dela, com a irmã delas. E esse mistério aí, o que aconteceu no passado é muito interessante, porque envolve muitas pessoas, pessoas que elas achavam que conheciam, enfim. É um livro difícil de ler, mas ao mesmo tempo que me prendeu, pelo menos, durante a leitura inteira. Essa autora em si, ela tem outros livros disponíveis ali no Kindle Unlimited, só que essa autora, ela costuma ter essa escrita mais gráfica, mais sangrenta, mais pesada, ela descreve sem dó o que aconteceu. Então, se vocês gostarem, é até uma indicação para outros livros aí. Eu selecionei só esses 10 livros para conseguir falar um pouquinho deles com vocês, para vocês não precisarem estar pesquisando cada livro individualmente, mas eu tenho mais alguns livros ali, ficou uma gordurinha ainda que eu tentei selecionar 10, mas continuou surgindo livros que eu gostava. Então, se vocês gostaram, deixa aqui no comentário se quiserem uma parte 2, que daí eu consigo pegar esses livros que sobraram e colocar no próximo vídeo. Não esquece de te inscrever aqui no canal, te vejo no próximo vídeo. Tchau!